Então, nós vamos aprender sobre a precipitação da caseína. Na aula passada, a gente já viu alguns detalhes e a parte teórica da precipitação. Então, hoje a gente vai focar mais na parte prática desse experimento, no qual a caseína, que é uma das principais proteínas que estão presentes no leite, será precipitada. Então, a solubilidade dela será alterada. A técnica envolve a precipitação isoelétrica, aquela na qual a solução é colocada em um pH no qual a carga efetiva das proteínas é igual a zero. Então, elas não vão se repelir, elas se unem, se ligam umas às outras e formam precipitados. E aí, há algumas lavagens e algumas etapas de purificação serão feitas e no final também será feita uma quantificação utilizando a técnica do biureto com espectrofotometria, que vocês também já viram e já conhecem a teoria por trás dessa técnica. Então, vamos lá. Para precipitação isoelétrica da caseína, será necessário os seguintes materiais: o leite, que é a fonte da proteína. Será utilizado também o ácido acético, que é para trazer a solução no pH isoelétrico e fazer a proteína precipitar. Vai ser utilizado etanol para fazer a lavagem do precipitado, água, hidróxido de sódio 2 molar, que vai ser usado para ressuspender depois a caseína para fazer a sua quantificação. Será utilizado alguns tubos de centrífuga, então são tubos de plástico que podem ser colocados dentro da centrífuga, e alguns outros equipamentos, como a proveta para poder medir o volume da solução, bastão de vidro para homogeneizar e pipetas para adicionar certas soluções gota a gota de maneira controlada. Além disso, serão usados alguns equipamentos durante a aula. Esses equipamentos são o pHmetro, o espectrofotômetro e a centrífuga. E além disso, para quantificação dessas proteínas, serão utilizados os mesmos materiais que foram usados lá na aula sobre espectrofotometria, que são tubos de ensaio para fazer a reação, água, o reagente de biureto e as pipetas e o pipetador para poder colocar essas soluções dentro dos tubos. Então, a primeira coisa que será feita é pegar uma certa alíquota do leite. Então, será utilizado 10 ml de leite desnatado. Então, o primeiro passo é medir esses 10 ml na proveta. Então, ajusta certinho o volume para 10 ml, coloca em um becker e na sequência será adicionado um total de 40 ml de água para dissolver esse leite e preparar uma solução, então, que contém as caseínas do leite ali dissolvidas na água. Na sequência, esse becker é levado até o pHmetro. Então, agora será feita a precipitação isoelétrica pela adição do ácido, mas esse valor de pH será acompanhado com o uso do pHmetro. Então, na aula passada, quando a gente viu a precipitação isoelétrica da caseína, a gente utilizou uma substância que era o azul de bromofenol. Aquela substância mudava de cor de acordo com o pH. Então, era mais ou menos para acompanhar o pH também. Mas hoje será feita um procedimento um pouco mais criterioso para acompanhar esse valor de pH, que é o uso do pHmetro. Então, não é colocado o azul de bromofenol, mas a solução é colocada ali no pHmetro. E aí vai começar a colocar ácido até o pH chegar próximo do ponto isoelétrico, que no caso da caseína, que é a proteína que a gente está interessado, o ponto isoelétrico dela
é de aproximadamente 4,6, 4,7 por aí. Então a gente vai fazer com que o pH caia próximo a esse valor. Então, quando estiver se aproximando desse valor, a gente vai observar já a floculação, né, a formação daqueles grumos insolúveis. Então vejam que está sendo adicionado ácido pouco a pouco, o pH está caindo, né, ficando cada vez mais baixo o valor de pH, mais ácido a solução. O conteúdo do becker ali está sob agitação. Então, o ácido está, de certa forma, balanceando as cargas da proteína. Então, as cargas negativas que ela tinha estão sendo neutralizadas pela adição do ácido. Quanto mais se aproxima do ponto isoelétrico, mais neutra a proteína fica, e aí isso vai favorecer a precipitação. Então, já estamos nos aproximando ali do valor do ponto isoelétrico. Continua se adicionando ácido, pouco a pouco, para não passar do ponto. Como a gente discutiu na aula passada, se ficar muito ácido e passar do ponto isoelétrico, aí as proteínas vão ficar com cargas positivas e vão se repelir também, não vão precipitar. Então o objetivo é chegar no ponto em que elas têm carga efetiva igual a zero. Então essa etapa é feita com calma, vai adicionando ácido, observando o aspecto da solução. Quando ela começa a flocular, a gente vai conseguir observar essa separação da parte proteica, e a maior parte da proteína precipita e algumas ainda vão ficar ali no sobrenadante. Então a gente está focado em precipitar a caseína, que é uma das principais proteínas do leite. Então, acho que já chegou no ponto, já foi observada a floculação. Talvez não dê para ver muito no vídeo, mas vai focar um pouco mais, aí vocês vão conseguir observar isso. Então, já dá para ver vários floquinhos, essas bolinhas brancas ali. Então, chegou no ponto isoelétrico, chegou no ponto ideal. A proteína já perdeu a sua solubilidade em água, a caseína. Então agora vai tirar do pH-metro, vejam que o pH chegou, né, próximo do ponto isoelétrico teórico da caseína. Então agora está só lavando o eletrodo do pH-metro para deixar tudo limpinho, enquanto a solução está ali em repouso. Então, depois de um tempo, a proteína que precipitou tende a ir para o fundo do becker e se separar, né, do sobrenadante. Então vejam que isso aconteceu depois de 5 minutos. Então ali no sobrenadante ainda tem proteínas, que são as outras proteínas do leite, mas a caseína precipitou. Então o que a gente vai fazer primeiro é coletar agora uma certa quantidade dessa solução, né, que tem, na verdade, é uma suspensão em relação à caseína. Então a gente separa uma quantidade de 10 ml. E isso é colocado no tubo de centrífuga, porque pela centrifugação é possível separar completamente aquilo que está precipitado, vai para o fundo do tubo, e as proteínas que não precipitaram vão ficar no sobrenadante. Então, a gente não precisa trabalhar com todo aquele 50 ml que tinha no becker, por isso pegou só 10 ml. E em um outro tubo de centrífuga está sendo colocado agora 10 ml de água destilada. Esse tubo com água é só para contrabalancear o nosso tubo que contém a caseína
para a centrífuga ficar equilibrada, né? Nunca dá para usar somente um tubo na centrífuga. Tem que ser pelo menos dois, e os dois têm que ter o mesmo volume, o mesmo peso. Inclusive, por mais que o volume tenha sido igual ali, ainda é necessário verificar nessa balancinha, que é a balança de tarar os tubos, para ter certeza de que os dois tubos têm o mesmo peso. Então vejam, um está mais leve do que o outro. Então está colocando mais água destilada no tubo que estava mais leve, que é o da água mesmo. E aí, para garantir que os dois fiquem equilibrados, para a centrífuga ficar balanceada, né? Então, agora que os dois estão em equilíbrio, eles serão levados até a centrífuga. Então, na centrífuga tem que ser colocado um na frente do outro, para contrabalancear. Então, vejam, foi colocado, né, em posições contrárias. E aí a centrífuga foi ligada, né, vai ficar rodando ali por 3 minutos numa certa rotação, e isso vai fazer com que a caseína que está insolúvel fique completamente separada do restante, né, que a gente chama de sobrenadante o restante. Então esse sobrenadante ainda tem algumas proteínas que compõem o leite. Então a gente vai coletar o sobrenadante para fazer uma medida de proteínas depois, né, para verificar a presença dessas proteínas ali. Mas a caseína é a principal proteína que tem no leite, então bastante, né, das proteínas já precipitou, que é justamente a caseína. Então é aquela massa no fundo do tubo. Então coleta o sobrenadante e deixa armazenado para fazer uma quantificação depois. E agora essa caseína ela precipita, mas ela acaba trazendo consigo alguns lipídios, algumas gorduras que são comuns e que estão presentes no leite. O leite que foi usado é desnatado, mas ainda assim ele tem um pouco de gordura. Então agora vai ser colocado um pouco de etanol nesse precipitado para lavar e remover esse excesso de gordura que precipita junto com a caseína. Então, para isso está sendo misturado agora, né, homogeneizado ali com um bastão de vidro para remover esse excesso de gordura, e também o álcool ele remove moléculas de água que ficam presas ali à caseína, que agora ela é insolúvel, né, mas o etanol ele acaba puxando essas moléculas de água, então é uma etapa para purificar ainda mais essa proteína que a gente conseguiu precipitar. Então, centrifugou novamente para separar. Então agora o álcool removeu, né, excesso de água e eventualmente um pouco de gordura que tinha ali junto. Então o precipitado agora está mais purificado, né, já é praticamente só a caseína mesmo. Então a próxima etapa agora é ressuspender. Então vai ser colocado uma base forte, né, uma solução de base forte, para fazer com que essas proteínas voltem a ficar em solução, porque agora a gente já conseguiu separar elas. Então agora está sendo preparado para conseguir quantificar pela técnica do biureto. Então, se para precipitar a gente colocou ácido, agora ao colocar a base, né, e alterar as cargas ali da proteína, ela volta a ficar solúvel. Então, depois, né, que coloca a solução de base forte, pode adicionar água, porque a solubilidade foi devolvida à proteína, porque alterou o pH. Então, ela tinha sido precipitada pelo ponto isoelétrico, saiu do ponto isoelétrico, ela não vai ficar mais insolúvel, ela volta a se diluir na água. Então, completa ali o volume para 8 ml de água. Então, tinha 2 ml já da solução de hidróxido de sódio. Então, completou esse volume. E agora será feita uma quantificação. Então, a gente tem o sobrenadante, que tinha algumas proteínas, é o primeiro sobrenadante lá, e agora a gente tem essa solução de caseína. Então agora a técnica vocês já conhecem um pouco, né?
Então, pega uma alíquota dessas soluções que contém proteínas. O primeiro tubo ali está sendo colocado água para fazer o branco, e os outros dois vai ser trabalhado um com o sobrenadante e o outro com a solução da caseína. Então, pega uma alíquota de 1 ml dessas duas amostras, coloca cada uma em um tubo diferente ali. E na sequência vai adicionar 4 ml do reagente de biureto para formar a cor de acordo com a quantidade de proteínas que está presente em cada uma dessas amostras. Então, o branco não tem proteína, ele vai servir para zerar o aparelho. O segundo tubo do sobrenadante tem as proteínas que não precipitaram pela precipitação isoelétrica. Então, são as outras proteínas do leite. E no terceiro tubo tem a proteína que a gente precipitou, que é as caseínas do leite. Então, quanto mais escuro fica ali a coloração, mais proteína tem. Então, primeiro vai zerar o aparelho, utilizando o branco. O comprimento de onda a gente aprendeu naquela aula que para esse complexo é 540 nanômetros. Então vejam, colocou o branco, deu um valor lá, mas o branco é para dar zero. Então, vai ser programado para o aparelho zerar com o branco. E aí vai fazer a leitura das absorvâncias daqueles tubos. Então vejam, as caseínas precipitadas deu 0,214. E aquele sobrenadante, que são as proteínas do leite que não precipitaram, 0,033. Então, com base nesses valores, é possível calcular e chegar na quantidade de proteínas total que está presente no leite e comparar esse valor com a informação nutricional que a caixinha do leite traz. Então, a caixa do leite diz que tem 6,3 gramas de proteína em cada copo de 200 ml de leite. Então, é possível fazer esse cálculo com base naquelas concentrações, utilizando o fator de calibração que a gente aprendeu na aula de espectrofotometria, converter aquelas absorvâncias em valores de miligrama de proteína por ml, e aí fazer os cálculos para chegar no valor total de proteínas e comparar com esse valor da informação nutricional. Então, tentem fazer esse cálculo, anotem os valores que vocês conseguiram calcular, e aí na próxima aula a gente discute os detalhes ou as dúvidas que vocês possam ter em relação a essa aula.